Então, muito bem, pessoal. Vamos terminar um pouquinho do assunto das auto-outorgas de Jesus, né? Falar um pouquinho ainda da última, da sétima e última, né? E o status dele depois dessas outorgas, né? Então, após a sua outorga final e plena de êxito, Micael foi reconhecido por todos como o governante soberano de Nébado e como o dirigente estabelecido do universo local de sua própria criação. Foi necessário um período de quase 1 bilhão de anos do tempo de Urântia para completar a carreira de auto-outorgas de Micael e para efetivar a sua autoridade suprema. Micael nasceu como um criador, foi educado como um administrador e aperfeiçoado como um executivo. No entanto, foi-lhe pedido que conquistasse a sua própria soberania por meio da experiência. E assim, o vosso pequeno mundo tornou-se conhecido em todo Nébadon como a arena onde Micael completou a experiência requerida de todo filho criador para governar o universo que ele próprio edificara. Urântia é o templo sentimental de todo Nébadon, o mais importante entre os 10 milhões de mundos habitados, o lar mortal de Cristo Micael, o soberano de todo o Nébadon, o ministro Melquisedeque dos reinos, o salvador de um sistema, o redentor adâmico, o companheiro seráfico, o companheiro dos espíritos ascendentes, o filho do homem e o príncipe planetário de Urântia. Os vossos registros dizem a verdade quando fazem constar que esse mesmo Jesus prometeu em algum tempo voltar ao mundo de sua outorga terminal, o mundo da cruz. Urântia é conhecida também em todo o universo como o mundo da cruz, por uma questão muito triste de como foi o desfecho da vida terrena de Jesus. Esses documentos descritos até aqui foi autorizada por uma comissão de Nébadon. Nós ditamos as narrativas e colocamos em língua inglesa por uma técnica autorizada por nossos superiores do ano de 1935 d.C., do tempo de Urântia. Ou seja, a data desse livro, do livro de Urântia, é essa data, 1935. Mas aí vocês se perguntam, mas por que o mundo não ficou sabendo, né? Por que a gente não ficou sabendo da existência desse livro? Então é só fazer um exercício mental e lembrar como que era o mundo nessa época, né? Então era o fim da Primeira Guerra, né? E o mundo estava se reconstruindo, né? E 1935, década de 30, já começava aí a ascensão de Hitler ao poder, né? Logo em seguida da concepção desse livro estourou a Segunda Guerra Mundial, né? Que a Segunda Guerra nada mais é do que a continuação da Primeira, né? Então o mundo estava em guerra, tá certo? A vida e os ensinamentos de Jesus. Em qualquer momento do tempo passado, Micael poderia haver assumido a soberania do universo local e governado do modo que escolhesse. Se assim tivesse sido, Emanuel e os filhos do paraíso haveriam abandonado o universo dele. Olha só que interessante. Ele poderia ter feito o que quisesse, mas isso teria algumas consequências morais. Micael, porém, não queria governar de uma forma isolada e meramente fundamentada em seu direito inerente de filho criador. Ele não queria governar só porque criou, queria governar por merecimento. Ele desejava ascender por meio da experiência factual, em subordinação cooperativa com a Trindade do paraíso, até aquela posição elevada,
Micael estava movido por um propósito duplo ao realizar essas 7 auto-outorgas, vivendo como membro de várias ordens do universo. Em primeiro lugar, ele estava completando a experiência de entender as criaturas do universo, que é requerida de todos os filhos criadores antes de assumirem totalmente a soberania. Como filho criador, ele pode governar o seu universo por direito, mas como representante da Trindade do Paraíso, ele governará apenas após passar autodoado como criatura. Em segundo lugar, ele aspirava a representar a autoridade máxima da Trindade do Paraíso em um universo local. Isso significa que, na primeira auto-outorga, ele se submeteu à vontade combinada do Pai, Filho e Espírito. Na segunda, do Pai e Filho. Na terceira, do Filho e Espírito. O seu poder é ilimitado, pois é derivado da associação das deidades do paraíso. Sua autoridade é inquestionável. Sua soberania é suprema, pois assim incorpora pontos de vista cétuplos das criaturas do tempo e do espaço. Vejam, isso faz referência aos 7 universos, que estão em torno da Ilha do Paraíso, Como eu disse lá no começo, cada universo com uma característica distinta, Então, ele andou por todos aqueles universos. A 7ª missão de auto-outorga. Meu irmão criador, estou à beira de testemunhar a sua 7ª auto-outorga no teu universo. Perfizeste as 6 missões anteriores com grande fidelidade e perfeição. Não mantenho outro pensamento de que serás igualmente triunfante. Até este momento surgiste nas esferas das tuas outorgas como um ser plenamente desenvolvido da ordem escolhida por ti. Só entre parênteses aqui, isso aqui é uma mensagem que foi dada a ele por Emmanuel, São conselhos finais, referente à sua missão. Agora estás na iminência de ir para Urântia, o planeta desordenado e tumultuado de tua escolha. Não como um mortal plenamente desenvolvido, mas sim como um recém-nascido indefeso. Para ti, irmão e companheiro, esta será uma experiência nova e ainda não provada. Estás na iminência de haver pago todo o preço das tuas auto-outorgas e à beira de experimentar o esclarecimento completo, a semelhança de uma de suas criaturas. Conselhos adicionais. Na busca do ideal, na tua vida mortal, na Terra, deis alguma atenção também a dar o exemplo na realização de algumas coisas práticas de ajuda imediata para os teus semelhantes mortais. Nas tuas relações com a ordem social, aconselhamos que dirijas teus esforços mais à regeneração espiritual e que evite qualquer entrelaçamento com a estrutura econômica. Então vejam, quando Cristo estava aqui já adulto, quando ele teve a revelação da sua missão, ele botou em prática esses conselhos, certo? Então o que ele fez na prática para ajudar os semelhantes mortais? Ele teve a sua tarefa de homem, ele foi um carpinteiro, ele foi um pescador, ele foi um projetista de barcos, ele foi um professor de sinagoga, tudo isso ele fez para poder ajudar a comunidade, aonde ele vivia. E ele não se misturava com a estrutura econômica, não era de ganhar dinheiro para acumular riquezas, Daí que vem, aquela questão de dê a César o que é de César, Você vê que ele não comprava briga, ele não entrava nessas questões, porque é um conselho que já veio, desde o mundo espiritual. Em nenhuma circunstância, nem mesmo ao menor detalhe, deverias interferir na ordem da evolução progressiva e normal das raças de Urântia, mas que essa proibição não seja interpretada como limitadora dos teus esforços para deixar atrás de ti um sistema duradouro e melhorado de ética religiosa e positiva. Ou seja,
evite fazer grandes milagres, né? Evite aí fazer coisas que seriam supranormais, que um ser normal não teria capacidade de fazer. Com a finalidade de que não contribuas para a criação desnecessária de outras crenças religiosas estereotipadas e não progressivas, aconselhamos que não deixe documentos escritos para trás de ti, naquele planeta. Conclame teus semelhantes a não criarem imagens ou outras figuras da tua figura, como um Micael encarnado. Assegure-se de que nada potencialmente idólatra seja deixado no planeta à época de tua partida. Vejam a importância desse recado, tá? Ele não deveria deixar absolutamente nada referente a uma caricatura, desenho, imagem escrita. Chegou um certo momento na vida de Jesus, quando ele relembrou desse conselho, desse momento em diante ele passou a escrever somente na areia. Ele nunca mais escreveu num pedaço de papel. E tudo que ele tinha escrito, ele destruiu, tá? Por quê? Porque a missão dele era trazer a palavra do Pai, era trazer o reino de Deus, não o reino de Jesus. Ele era apenas um portador de uma mensagem, ele não era o Deus em si, tá? Isso nós vamos ver mais para frente. Então, esses foram os conselhos que Emmanuel deu a Jesus antes da sua encarnação, tá ok? Ele grande parte da vida dele ele não lembrava disso, tá? Mas chegou um certo momento que a gente vai ver mais pra frente, ele se recordou de tudo, tá ok? Espero que tenham gostado e que estejam gostando dessas aulas. Então, um abraço, até a próxima.